E aí galera, tudo bem? Fala aí por enquanto que a Sami não entrou ainda se vocês estão conseguindo me escutar bem, porque eu não tô com o microfone. E aí, Sami, E aí, tudo bem? tudo bem? Tá me ouvindo bem? Eu tô. Você tá me escutando bem também? Tranquilo. Eu Tava tô sem, ouvindo eu bem. tô sem o microfone porque, cara, meu celular, o fone em cima é uma bosta, O meu tá embaixo aqui, mas dá pra ouvir tranquilo, né? tá? Tranquilão. Vamos só esperar a galera dar uma entradinha aí. Dá pra mandar pro pessoal também o link da live, né? Deixa eu ver aqui. Aí, já tem uma galerinha que entrou aí. Vários, pelo menos meus conhecidos eu tô vendo já. É, tem a caravana aqui também. O meu pai já Fretei, até assinou com a mãozinha aí. fretei busão hoje pra vir pra live. Que isso, cara? Quem pode, não. E a energia tá boa aí? Tá. A Joana deu uma segurada aqui, mas vambora. Bater aquela ansiedade pré-live e fala. É, normal, né? Ó, já entrou uma galerinha Quando, aí. quando tu quiser, a gente começa. Agora é 5? 9:05 que é? Deixa eu falar, não tô nem vendo aqui o meu. É, eu não consigo ver. É 9:03 agora, na verdade. Tem que 93, esperar mais 93. uns minutinhos aqui. Ó, a Cris já tá aqui. A Fabi. E aí, Mônica? Joana, minha coach de segurar onda. A vida da Joana é segurar a onda. Gente. Pri entrou, minha amiga. Cara, eu vou te falar, pra arrumar essa iluminação hoje aqui, foi uma parada bizarra e nem tá tão boa. Eu saí, eu testei uma luz, aí tava funcionando. Eu fui na rua comprar a lâmpada, o cara testou na minha frente, aí eu trouxe, aí chegou aqui, não funcionava. Aí eu, Caramba. tes- aí eu testava em outro local. Fui lá no banheiro testar, funcionava. Aí eu botava aqui, não funcionava. Não, mas tava umas paradas assim, né? Porque a hora que eu cheguei, o meu fone ele desmontou. Aí eu falei, caraca, eu só tenho esse fone, meu. Aí depois foi a net, né? Que o homem tava mexendo no cabo da net. Aí eu falei, pronto, é hoje, viu? Já tô emocionada. Aí eu, Fala minha, tá aí. Pri também chegou. Ó, galera, então, vou começar aqui. Apresentações. Bom, eu sou o Luan, da página Reflexiva. A maioria da galera já me conhece aí que acompanha. Essa aí é a Sami. A gente se conheceu através de internet. Ela também tem um canal. Então, façam o consulta ela depois dessa live aí, tá? Muito bom. Diferente do meu, mas top. Fala aí, Sam, o que que tu. Não, primeiro eu queria perguntar se só para mim que tá falhando a voz do Luan. Porque tem hora que dá umas falhadas na voz dele. É só eu que tô ouvindo falhado, Joana? Não E sei aí, se. galera, tá ouvindo falhado aí? Acho que. Tá falhando. Tá Dá- falhando? Eu vou tentar botar então o fone aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. E aí, galera? Ah, Melhorou o áudio?
Nossa, melhorou bastante. Para mim, Melhorou? assim, nítido e claro. É, testando, galera, testando. Como é que tá o áudio? Mas tem umas mensagens que chegam atrasada, mas agora ficou legal. Tá bom? Ah, tô vendo galera acenando aí. Acho que deu uma melhorada, né? Deu, deu, deu. Ah, então beleza, então. Eu tentei fazer sem o fone, mas então não rola. Mas vamos lá. Sami, primeira coisa, fala um pouco aí do seu canal, qual que te motivou de fato ali a montar esse canal, antes da gente entrar de fato no despertar, que é o assunto que você vai falar aqui pra gente. Legal. Bom, o canal, a página no Instagram, ela já tem mais de um ano, só que tem aí alguns meses só que ela ficou um pouquinho mais minha cara, né? E aí eu estudo muitos conteúdos envolvidos com a espiritualidade, com coisas, tudo voltado para autoconhecimento, religiões, espiritualidade, práticas, nesse sentido, eu sempre gostei muito de estudar por conta própria, né? E aí eu comecei a perceber que muitas dessas práticas melhoravam muitas questões da minha vida. Eu falei, pô, legal dividir isso com as pessoas, né? Só que aí eu tinha aquela coisa de ter vergonha, de não gostar de me expor. Aí eu falei, bom, vou fazer uma página, não vou pôr meu nome, não vou contar para ninguém que é minha e vou disponibilizar o conteúdo lá, né? E é tipo agente secreto mesmo, sabe? Não, tipo, ninguém vai saber que é minha. E fiquei com a página aí cerca de um ano, é, repostava alguns textos, colocava algumas coisas, mas não era muito minha cara, porque eu tinha toda uma preocupação de passar de um jeito bem bonitinho, arrumadinho, e eu não sou bonitinha e arrumadinha, né? Eu sou mais escrachada, falo mais de qualquer jeito. E aí não tinha nem um pouco a minha cara aquilo, e aquilo não passava nem um pouco da mensagem que eu estava tentando transmitir, né? E aí, esse ano, mais do que nunca, a espiritualidade deu uma chamada aí, né? E colocou, aí, até o que a Joana falou, mandou botar a cara no sol, sabe? E me colocar do jeito que eu sou, né? Não ter essa preocupação de parecer algo que eu não sou. Até ficava questionando, mas, gente, tem muita galera aí passando um conteúdo tão bacana, né? O pessoal bem mais espiritualizado que eu, bem mais evoluído e tal. E aí sempre vinha a mesma coisa, mas a gente quer que passe do seu jeito, com o seu grau de evolução, com as suas dificuldades, a gente quer que passe isso, né? É aquela coisa Uhum. assim, né? A realidade, sabe? Daquela pessoa normal que está vivendo esse processo, não aquela pessoa, tipo, ai, mega espiritualizada, quase um Buda que você olha e fala, nunca serei, né? Então É porque a as ideia pessoas era têm a mais ou menos mania de essa. achar que quando a gente se espiritualiza, né, a gente vira assim, cara, pô, namastê, gratidão, e aqui é paz, e é tranquilidade e tal, entendeu? E não tem nada a ver, entendeu? Sim, e aí foi aí quando eles começaram a cobrar, e aí foi quando eu tomei a decisão de contar a minha história pessoal mesmo. Aí eu fiz uma linha do tempo ali, uma trajetória, dividi em 3 publicações, mas tudo no texto, né? Aí até mencionei o meu Instagram pessoal, né? Tipo, vou dar a cara a tapa. Aí falei assim para É, a espiritualidade, tá da hora, né? Já coloquei meu nome ali, o povo sabe que é minha página, tá da hora já, né? E aí foi quando falou, não tá da hora ainda, a gente precisa de mais um pouco. Que aí foi o choque para mim, né? Particularmente um choque de ter que fazer vídeo, falar para a câmera assim, não era uma ideia nem um pouco aceitável na minha mente, assim. E aí eles uhum, começaram, né, para transmitir, justamente porque o texto ele não passa tudo, ele não passa as caras, as emoções, a coisa da piadinha, a coisa da tirada, entendeu? O texto às vezes ele não consegue dar essa ênfase no que você quer transmitir, né? E a ideia era transmitir a mensagem da espiritualidade de uma forma bem solta mesmo, bem sem limite, sabe? o E aí texto ele é um pouco frio, né? e fora que cabe a interpretação, mesmo a fala cabe a interpretação de cada um, mas o texto mais ainda. Então aí começaram a cobrar, eu falava, ah, eu não vou gravar não. Aí eu ficava assim, quando
quando chegar tanto, eu faço. Aí eu lembro que teve um dia que umas páginas com bastante seguidores, eu não sei o que deu nesse povo, acho que até você também, acho que um dia compartilhou uma outra página. Aí num dia só, metralhou um monte de seguidor e bateu o número que eu tinha falado, porque eu achei que o número não ia bater tão cedo, né? E aí, coisa de 2 dias, meu, subiu um monte. Eu falei, gente, eles estão de sacanagem comigo, né? Pô, Aí, eles são sinistros, cara. e aí foi uma parada que eu falei, bom, não dá mais para fazer a sonsa, né? Não dá mais para alegar demência, eu vou ter E que. aí tu caiu dentro. Então, aí eu fiquei aquela coisa, né? Eu gravava vídeo, aí eu fazia roteiro, aí eu não sei o que lá, aí ficava uma merda, ficava uma bosta, sabe? Eu olhava e falava, gente, tem um robô falando ali na frente. E aí foi um dia que. Aí eu falei para a espiritualidade, eu falei, gente, eu sei que vocês querem, mas eu não consigo fazer isso. É sério, eu não dou conta. Aí foi um dia que eu dormi. Quando eu acordei meio, né? O que está acontecendo? Peguei o celular, olhei pro celular e falei. Falei, aí postei. Aí depois que eu. Aí sei lá, postou, eu vi que começou o pessoal compartilhar, curtir, responder. Aí que eu fui assistir o vídeo. Cara, eu tava com o olho sujo de remela, que nem o rosto eu tinha lavado ainda. Eu tava meio assim, né? E tava fazendo o maior sentido o que eu falei, tá ligado? Tipo, foi um texto assim, eu comecei, sempre eu peguei e fiz, de uma vez só, não teve nem. Eu falei, mano, aí, tipo assim, a espiritualidade falou, você tá vendo? Você podia ter feito mais fácil, quis aparecer com sujeira no olho, problema seu. Então, aí foi, mas o primeiro vídeo foi assim. Os outros também, porque era sempre quando eu acordava, porque eu acho que é a hora que eu tô No mais. caso tá assim até hoje, né, mano? Tá assim até hoje. Mas, Sammy, mas vamos entrar agora no tema ali de fato, né? Agora chega, a galera já deu pra perceber mais ou menos como é que você é, como é que é a sua vibe. E é o seguinte, você tem uma página que é voltada exatamente para a questão do despertar, né? É Sim. uma coisa até, é assim, é muito abrangente porque cada um tem um despertar próprio, né? Cada um tem a sua forma de despertar e tal. Mas, de certa forma, acaba sendo até um tema bem específico, porque você vai sempre abordar essa questão ali do despertar. E o que é esse para você, né? Pelo menos esse despertar espiritual? O que é isso? Então, é como você disse, né? Cabe muito a interpretação de cada um, mas basicamente eu acho que é uma coisa que encaixa em todo mundo, é o incômodo. Você, de repente, você começa a questionar tudo que você acredita. Você tem a sua vidinha normal lá, você faz suas coisas, tem sua rotina, você acredita nas mesmas coisas desde que você, né, nasceu, que você tem aquela questão cultural, a sua família, tudo que envolve ali. Um belo dia você começa a falar, cara, isso não faz sentido. E você começa a se incomodar com tudo, né? Eu acho que o incômodo é a referência de despertar, né? Que aí você começa a questionar a sociedade em que você vive, você questiona o meio que você nasceu, você questiona as crenças que te disseram a vida inteira que é verdade absoluta. É... E aí, a gente pode falar da questão da religião, que aí eu passei por várias, né? E aí eu vim de uma origem evangélica, era a única verdade que eu conhecia, não tinha outra verdade. E mesmo aí chegou um momento que eu falei, mano, eu não consigo me adequar a isso, por quê? E aí você começa a falar, será que eu sou o problema? Aí você entra, eu acho que a crise existencial também é uma parada do despertar que a gente fica, né, se questionando, você começa a reparar muito mais no outro, e aí você vai tentando, eu acho que o início de tudo sempre vai ser o incômodo e o questionamento, né? E o meu começou através, principalmente, da religião. Porque vim de uma igreja evangélica, inclusive, muito da conservadora, e eu achava um absurdo algumas coisas. Desde criança eu olhava e falava, gente, mas será que eu sou tão maluca assim que isso não faz sentido para mim, né? Então, e aí eu vou além, né? Sem ser a questão também da religião, todo tipo de conhecimento, e aí vai a questão cultural, a questão histórica de onde a gente vive, que as pessoas às vezes não prestam atenção, o contexto social que envolve tudo. Se você se atenta mais a entender essas coisas, você não sai normal.
Uhum. Então, eu acredito que assim, quanto mais conteúdo às vezes você vai buscando, porque se você está com dúvida, se você está incomodado, você vai procurar, né? E aquilo vai te, parece que assim, vai abrindo outras portinhas. E aí eu sempre falo que assim, o despertar, ele é composto de vários despertares. Porque você desperta uma vez, não tá com a vida ganha, você não é o alecrim dourado. Não, é o É, alecrim dourado, né? você pode despertar e voltar a dormir de novo. Quando a gente fala voltar a dormir de novo, é tipo assim, voltar a se limitar. A gente fala muito da questão da caixa, né? A gente sai de uma Uhum. caixa, entra em outra. Então, é um processo que, assim, é diário. Você alimenta esse despertar constantemente com informação, com questionamentos. E vai ser sempre assim. Na verdade, pelo que eu percebo, não tem fim. É uma Sim. coisa cíclica. Cada vez você vai. A única coisa que eu acho que dá para levar disso é que não existe verdade absoluta. E é E a gente engraçado não que, sabe de assim, nada. você tá falando disso, essa questão de quando a gente entra numa caixa e o constante despertar. E é engraçado que, assim, quanto mais a gente desperta, mais a gente percebe que a gente ainda tá dormindo. Porque Sim, quando você desperta para algo, você se abre para algo novo. E aí você começa a ver que esse algo novo, na verdade, é muito maior do que aquela caixa anterior que a gente estava, que era pô, pequenininha, entendeu? E a gente acha que aquela caixa agora é enorme. Nossa, eu tô, meu Deus, num mundo gigantesco, eu tenho tanta coisa para aprender, né? E eu vejo isso porque quando eu entrei para Umbanda, né? Eu falo assim, cara, é muita coisa, mano, que isso? Eu tenho que entender, eu tenho que ler, eu tenho que viver, eu tenho que vivenciar. E aí, de repente, do nada, eu comecei a ver que eu olhava e falava assim, pô, mas peraí, mas calma aí, mas aí tem xamanismo, aí tem, pô, Gaia, e aí, de repente, pô, magia. Pô, e tu começa a ver que quando toda caixa que você entra é um universo completamente novo, entendeu? E aí tu pira de novo. E uma parada interessante que tu falou, que é da questão do despertar, que eu tô começando a entender pelo que você está dizendo, é o seguinte, que o primeiro, vamos dizer assim, indício desse despertar é o incômodo, né? E aí o depois do incômodo é aquela coisa, eu acho que, tipo assim, eu acho que eu tô maluco. Ou, né, no caso, maluco. Fala, caraca, que isso? Não, eu devo ser maluco, não é possível. Porque você falou que você estava dentro de uma igreja evangélica, onde você está lá, onde você vai, onde você, né, participa de um culto, congrega ali com as pessoas e você olha e fala assim, cara, mas eu acredito em outras paradas. E deve ser uma situação até meio difícil, né? Como é que foi essa transição para você? Né? Porque rola também um preconceito, rola um medo de você falar assim, cara, tu sair de uma caixa e ir para outra, dá um puta do medo. Porque você não sabe o que está na outra caixa, tu não sabe o que tu vai encontrar, né? eu acho que o mais difícil no meu processo, por eu ter vindo de uma crença um pouco mais, né, fechada assim, era entender que não era errado o que eu estava fazendo. Porque aos meus olhos até, porque eu não tinha aprendido outra versão. Então, a versão que eu tinha era que se eu não estava gostando daquilo, eu estava com algum problema, o problema estava em mim, eu precisava curar isso para que eu continuasse no lugar certo. Então, foi um processo muito dolorido para mim, demorou um tempo, desgastou bastante o emocional, porque você fica, é como se você estivesse negando toda a sua origem, seus pais, porque a minha família inteira, cara, inteira, tanto do lado do pai quanto da mãe, são todos evangélicos da mesma igreja. E aí, um belo dia, e assim, você tá sempre ouvindo que assim, por mais que às vezes você se distancie, uma hora você volta para o caminho certo. Eu pensava, só que aí eu não tinha nem embasamento de outras opções, que até então eu não tinha abrido para outras coisas, né? Eu só sabia eu estava incomodada, só sabia que aquilo ali não era para mim. Mas eu não tinha uma justificativa, tipo, isso não é para mim, por que isso? Eu não tinha ainda essa justificativa. Então, entender que não existia culpa em não aceitar aquele lugar, esse para mim foi o processo mais difícil, que levou mais tempo. E ficar É, perdido, então, é uma coisa assim normal dentro do processo ali do despertar, então. Sim, fiquei muito tempo. Aí eu experimentei outras igrejas que tinham uma vibe um pouquinho mais, talvez parecida, assim, mais solta. Aí eu Mais liberal, entrava. né?
mais liberal, aí quando eu entrava, e aí eu sou nerd, né? Eu quero estudar tudo. Eu começava a estudar, vinha mais questionamento ainda, eu falava, cara, isso não tá fazendo muito sentido, não. Me vinham uns outros insights assim, eu falava, não. Aí vinha aquela coisa, olha lá, endemoniada, olha só, Uhum. os irmãos lá, tudo na unção, e a endemoniada questionando as coisas, né? Então aí você fica nesse processo de aceitar, porra, mas será que eu sou endemoniada mesmo, né? Será que. Qual que é meu problema? Que nada disso me satisfaz, e ao contrário, até me irrita. As pessoas falam uma coisa, sabe que você. Aí eu faço aquela olhada assim da Joana, sabe, de deboche. Eu falo, gente, não dá, não dá, não dá. Joana é muito Aí debochada, cara. E aí foi assim, foi um processo difícil, tanto que eu fiquei anos, assim, fiquei muitos anos sem ir para lugar nenhum. Aí larguei da igreja, mas eu também não aceitava nenhuma outra coisa. Aí eu fiquei no limbo, tá ligado? Fiquei no Aham. limbo e questionando e estudando. Aí foi quando. Aí isso que eu queria inserir também, que às vezes não é só a religião que faz você despertar. Aí foi quando eu entrei na faculdade. Eu sou assistente social, aí eu entrei no curso de serviço social e aí é quando eu falo que o conteúdo histórico e social, ele desperta a mente de qualquer ser humano. Porque aí eu comecei pegar, e você pega umas aulas lá de filosofia, umas aulas de antropologia, história do Brasil. Pô, aquilo fez um boom na minha cabeça, assim. é, e foi a base para eu começar a curiar em outras religiões. Aí me deu a base e o empoderamento de entender que, assim, eu não sou endemoniada. Eu só não sou dessa vibe aí, entendeu? Às vezes é, né? Às vezes é um Às vezes, pouquinho assim às e vezes é um tal. pouquinho. Às vezes é um pouquinho, mas não por esse motivo de querer sair de lá, né? Sim, E aí sim. foi quando eu comecei o processo, junto com a faculdade, que me expandiu bastante a consciência, né? A consciência do todo. A consciência que não existe só aquele mundinho que você conhece. Existem verdades que você nunca nem vai acessar. Você vai viver 200 anos e não vai acessar. E não é porque você não acessou que ela não é real, né? Ela é real para alguém em algum lugar do mundo. E aí você E você consegue. tá. Desculpa, você falando essa questão do despertar até fora de uma questão espiritual, né? Como você mesmo falou, uma questão ali do conceito histórico, às vezes da cultura sua mesmo. E é uma coisa interessante que muita gente tenta separar, né? Assim, eu vou viver um momento aqui de espiritualidade, né, no meu centro, na minha sessão, ou sei lá, o que for, no meu ritual xamânico, enfim, ou na minha igreja. E aí depois tu sai dali e você acha que você não está mais ali vinculado ali à espiritualidade. Só que as pessoas têm que entender que uma vez desperto para a espiritualidade, você nunca mais você vai deixar de estar em contato com ela. Isso não existe. Você vai estar no seu trabalho e você vai estar em contato, né? Muitas vezes, quando você começa a discernir uma energia negativa, ou um espírito obsessor, ou um espírito bom, e ele vai estar lá. E se ele tiver que passar uma intuição para você, muitas vezes sutil, né? Você nem percebe. De, pô, olha, vai lá e conversa com fulano, que ele tá com um problema, e tu às vezes tu nem sabe. Tu fala, pô, me dá uma vontade aqui de falar com fulano, e tu vai. E tu faz, entendeu? E aí você fala, pô, eu fui para a faculdade, né? Quantas pessoas que não vão buscar uma profissão ou não vão buscar, né, um estudo como uma faculdade ou um curso baseado às vezes em intuições que a tua própria espiritualidade te dá, porque a sua Sim, espiritualidade também é a sua ancestralidade. Então, quando você está em contato com seus ancestrais, eles vão ali, de certa forma, estar influenciando na sua vida. Porque se você tem, por exemplo, um ancestral, sei lá, que é índio, dentro do seu DNA e dentro da sua energia, você tem algo que te puxa para essa egrégora, né? Para essa faixa, para esse tipo de conhecimento. E aí você começa a fazer faculdade de história, aí você faz pós de história indígena, e aí você começa, aí você acha que é a sua profissão, não, é o que eu escolhi. Não, é o que você escolheu, mas até que ponto também você não foi influenciado pela espiritualidade, né? A espiritualidade, no final das contas, está em tudo. A espiritualidade é a vida, né? Você sim. viver, você está o tempo inteiro na espiritualidade. Sim, e é engraçado que assim, eu não conhecia nenhuma, igual você está falando essa coisa da intuição, né, do professor, não conhecia nenhuma assistente social. Até um certo tempo eu nem sabia que precisava de faculdade para ser assistente social. E a coisa começou a vir assim.
E eu falava, não, eu quero fazer alguma coisa, eu explicava o que era, e eu não sabia, e tipo, eu falava, não, mas eu acho que talvez se eu for psicóloga, dá para encaixar isso que eu tô querendo fazer, mas aí eu pensava numa coisa mais ampla, pensava uma coisa assim, aí um belo dia tô eu lá vendo negócio de curso, me deparei com a grade de serviço social, falei, gente, fizeram esse curso para mim, olha que... Porque era tudo que eu queria numa grade de curso, e aí eu entendi tudo, cara, porque o serviço social, além de ser hoje a minha profissão, ele foi o grande start do meu despertar. E ele foi a grande base para hoje eu ter essa visão bem ampliada do todo, entendeu? Eu não ter só um foco numa determinada religião. Eu ser meio que, sei lá, tudo misturado, sabe? Eu sou tudo junto e misturado. E o O olhar do samba do assistente crioulo social doido. é o samba do crioulo doido. E é o olhar muito do o assistente social, ele não pode julgar você pela sua crença, pela sua religião, pelo que você gosta ou não gosta. Então, isso você traz muito para a vida pessoal, né? Eu costumo falar que o curso ele não transforma, ele não te torna só um profissional, ele também te transforma num ser humano melhor. É, Você meio que começa a deixar vários julgamentos que você tinha. E aí foi daí que começou. Eu comecei. Aí não sei se você quer que a gente comece a falar das religiões o rolê que eu fiz já, os rolê Antes de doido. você falar disso, eu vi que teve uma pessoa, já até perdi aqui, mas a pessoa perguntou o seguinte: na verdade, perguntou não, né? Ele falou uma coisa, uma afirmação, que o incômodo às vezes não vem como um incômodo, às vezes vem como uma depressão. Pô, Você passou por isso? aí você pegou na ferida. Eu não vi nem quem foi, mas Eu é, não vi, agora passou. no meu caso, principalmente, não é geral, tá, gente? Mas no meu caso, principalmente, foi os dois pés no peito, em relação à depressão e ansiedade. Foi muito forte. E aí, você percebe o quanto que o nosso corpo e a nossa essência grita, pede socorro quando a gente está longe, do que nos faz bem, né? Então, desde criança, eu fui uma criança bem esquisita, uma criança bem azeda, sabe? Muito mal-humorada com tudo. Parece que eu tava puta de ter encarnado, sabe? Aquelas crianças chatas. Eu falava, cara, o que eu tô fazendo aqui? Tava bravo. E fui crescendo, aí a adolescência piorou ainda, pensa. E aí, depois que eu comecei nesse, eu acho que foi mais ou menos por volta dos 19, 20, que aí começou os questionamentos, aí eu comecei a ficar, né, soltava algumas coisas, liberava alguns padrões, mas aquela coisa da ansiedade, da depressão, era cíclico, e voltava, e voltava, e voltava. Teve os tum mais forte, né, que eu tive crise de pânico, tive que passar com um psiquiatra, tive que tomar medicação de ansiolítico e tal. E tudo isso, depois de um determinado tempo, mesmo depois de eu despertar, a parada continuou ainda um tempão. Porque aí eu acho que envolvia também o tanto que o meu emocional trampou para aguentar essas mudanças que eu fazia, né? Porque era muito, digamos assim, era tudo muito drástico. Eu fazia tudo muito no susto. E aí o meu emocional que lute, né? Para resolver os BO que eu tinha feito. Então ficou muito disso também, né? Mas nesse É, processo você já tinha, de certa forma, tido despertar ali para a espiritualidade. Você sabia que, de alguma forma, né, existia uma influência ali espiritual que te fazia ficar ali depressiva, ansiosa e tal. Totalmente. Aí eu já comecei a entender que aquilo não era só é, psicológico, né? Aí eu comecei a entender que tinha a raiz da questão, o psicólogo, o psiquiatra, ele ia tratar os sintomas, mas eu queria tratar a raiz, eu queria tratar a origem disso, porque eu não queria só um remedinho para me anestesiar, tá ligado? Para eu parar de ter crise de pânico, para eu parar de achar que ia morrer dentro do busão indo trabalhar. Eu não queria só um anestésico, eu queria uma cura. E cada vez mais ficava evidente o quanto que era um processo muito unificado, né? Eu lembro que até ano passado era muito paralelo a terapia e a espiritualidade junto. Tanto que, assim, em muitos momentos, uma somava com a outra, porque uma dava a compreensão da outra e vice-versa, né?
Então, é um complemento. Eu acho que. E aí, entrando até nessa questão, fora da religião, é, o fundamental, eu acho que assim, se pudesse resumir o despertar em uma palavra e falar, meu, você pode levar só uma bolsa. A única bolsa que eu levaria é o autoconhecimento. Porque nenhuma, só a religião, só o conhecimento histórico, só não sei o que lá, só não sei o que lá, não segura o rolê, não vai. Porque aí É, você vê muito o que está fora, né? você juntou uma coisa que é o autoconhecimento, né? Com a questão ali da depressão. E eu acho que a depressão, né? Eu converso com muitas pessoas, às vezes tem depressão, pede um auxílio, uma ajuda, né? E sempre, 100% das vezes, não importa se ela faz psicólogo, toma remédio, mas assim, sempre tá faltando alguma coisa na vida da pessoa. E assim, é engraçado porque ela sabe que falta, só que ela não sabe o que é. E é essa que é a merda. Porque assim, a gente tá ali, a gente tá sentindo falta de alguma coisa. É tipo quando a gente vai sair de casa e você pega a rua e aí você tá perto ainda e você fala assim, cara, tá faltando alguma coisa. Tu não sabe o que que é. E não sabe o que é. Parece que às vezes tá aqui, ó, tá na ponta da cabeça, vai vir e não vem. E aí você começa a ter esse processo no seu dia a dia de vazio, né? E aí é a hora que entra o autoconhecimento. Porque quando você começa a se conhecer, você começa a perceber como você se sente, por que você se sente assim, e aí você começa a entender o que é que você é como pessoa, como ser, como vontade, o que você gosta, o que você não gosta. E aí você começa, a partir daí, entender, tá, e o que então eu quero para minha vida? O que eu preciso ter na minha vida para eu ficar feliz? Então, assim, o despertar é uma coisa incrível, porque realmente foi como você falou, é impossível existir um despertar espiritual sem ter um autoconhecimento. Porque é o autoconhecimento que vai fazer, né, isso brotar na sua mente. Mas o mais legal é que, assim, como você falou, o despertar ele é uma coisa constante. Mas aquele primeiro despertar, geralmente, é o que mostra pra gente o que a gente quer pra nossa vida, né? E aí você começa a correr atrás do seu sonho, e é impressionante, porque mesmo quando você tá dando tudo errado, você faz um plano, não dá certo, mas você sabe lá dentro que você está no caminho certo. E isso te dá força. E aí a depressão, ela começa a ir embora. Você fica triste, você fica pé da vida, a gente xinga, a gente perneia, a gente malvara os outros. Mas assim, mas no final das contas, aquilo ali já não tem mais tanta força como tinha antigamente, porque agora você sabe que vai ter pedras no caminho, mas você tem um objetivo, e aquele objetivo você não vai parar até você chegar lá. Sim. E é muito bacana, porque você falou muito do vazio, eu fiquei pensando assim, é uma coisa também que pega muito no começo, você tem um vazio, cara, que nada preenche. E aí você vai perceber, quando existe o autoconhecimento paralelo, aí você entende que esse vazio não é um relacionamento que vai te nutrir, não é coisas materiais, não é dinheiro, não é nada, nada vai nutrir esse buraco que você tem, porque é um buraco da essência, é um buraco de coisas que o material não compreende. Então, você precisa buscar coisas que não estão no material. Então, é uma parada assim. Mas a gente tenta, né? É engraçado que a gente tenta. A gente vai culpar ali o trabalho. Ah, não, é porque o meu trabalho é uma bosta. Sim, Ah, se eu a minha sair desse, infelicidade é aquele chefe. se eu sair desse lugar, eu fico da hora. Não, é o meu relacionamento. Ou então, pô, é porque eu não tenho relacionamento. Cara, como eu escuto isso? Não, eu não sou Sim, feliz porque eu não consigo encontrar ninguém. Cara, sim. e assim, isso óbvio faz parte da sua felicidade. Isso é uma parte, mas não vai ser isso que vai te completar, entende? Sim, a gente começa a perceber, você falou também da parte da gente continua tendo emoções não muito legais,
Só que a rapidez que essas emoções elas se dissolvem, porque é muito louco, porque quando você tem a questão do autoconhecimento, e isso, religião nenhuma, conhecimento nenhum, nada vai te trazer, porque o que vai ferir a Sami não fere o Luan. Sim. Aí, de repente, a minha régua, por mais afinidades e sincronias que tenha com uma pessoa, a régua não é a mesma. O olhar não é o mesmo. Aí você fala, se o outro passar pela mesma coisa que eu, ele vai saber. Não, querida, não vai saber também, porque o olhar dele é outro, o histórico, os traumas, as vivências, tudo é diferente. Então você pode viver exatamente a mesma coisa que o coleguinha, mas você vai sentir de outra forma. Então, aí por que que eu falo religião não garante despertar? Porque o cara lá, ele está passando a vivência dele. Ele está passando os ensinamentos daquela religião, o que aquela religião está trazendo, tal. Mas se você não entender, não trouxer a interpretação para quem você é não tem muito sentido, porque aí você vai querer viver baseado no que o outro está sentindo, né? E aí você fica muito dependente de guru, de pastor, de pai de santo, de não sei o que lá. Não estou dizendo que a gente não tem que ter, de repente, uma caminhada aí em algum lugar e ter pessoas. O meu despertar, ele, não, ele só depende de mim, ele é individual, mas ele é conjunto. São coisas assim, a gente constrói junto, mas você é individual as coisas que você vai interpretar. E aí é quando a gente começa a sintonizar com as pessoas que têm a vibe mais parecida, né? E aí você vai somar, você vai trocar, você vai fazer, só que no final é você com você mesmo. E é isso ninguém pode te falar. Nenhuma cartomante, nenhuma cura, nenhum Exu, ninguém vai falar para você se você não se tocar do que está aí dentro, entendeu? A Porque gente vai ter direcionamento. ele pode falar e só que você não vai absorver aquilo, né? Exatamente, você falou exatamente essa questão do guru, do mentor, do pai de santo, e é uma coisa que eu bato muito na tecla, que é o seguinte, o pai de santo, o guru, o dirigente, ele é importante, porque ele vai te conduzir, né, num período onde você sozinho, você não tem forças muitas vezes para sair de um buraco, entende? Exatamente. Você precisa de alguém que te ajude a despertar, mas é sempre o ajudar, ele nunca vai te despertar. Nunca vai acontecer alguém que vai chegar para você e vai te tirar do buraco sem você se mexer, né? Então, assim, e coisas podem acontecer. Eu sempre bato isso na tecla com os meus amigos, as pessoas que me acompanham, às vezes as pessoas vêm perguntar para mim. A pessoa começa, pô, eu tô passando mal, me ajuda? Claro, ajudo. Vou te ajudar. Ah, eu tô com tal coisa. Pô, faz uma parada para mim? Pô, faço uma parada para você. Ah, me manda um reiki? Mando um reiki. Mas e o dia que eu tiver sem internet que ninguém conseguir falar comigo? O dia que eu, tipo, pô, morrer, né? E assim, eu tô falando, porque hoje eu tenho uma página, então muita gente acaba vindo pedir ajuda e tal. Mas isso acontece constantemente com pessoas que têm um terreiro, que têm um trabalho, que têm uma casa. Então, o pai de santo, ele tá ali para ajudar você. Só que ele também tem a vida dele. Ele também tem o próprio despertar para acontecer. E aí, às vezes, ele não vai estar disponível. E quando ele não está disponível, é a hora que, se você depender exclusivamente dos outros, tu, ó, cifo, entendeu? Porque, cara, eu falei isso a uma pessoa há um tempo atrás. Ninguém vai dar valor para as suas necessidades como você. Ninguém. Ninguém, nunca. Por mais solícito, mais legal que E seja, não pô, é eu sou um por cara mal. maneiro e tal. Mas não é por mal. Porque, cara, a gente também tem as nossas merdas para resolver. Entendeu? Então, às vezes, não dá pra gente resolver a nossa merda e ainda resolver a merda do outro. Entendeu? E a pessoa, ela precisa aproveitar o momento que tem alguém que está ali instruindo, ajudando, para ela desenvolver a própria força dela para enfrentar as coisas. Isso eu acho que imagino que também faça parte do despertar. Geralmente não é o primeiro, mas já é lá pro terceiro, quarto, que é aquele momento que fala assim, pô, mas espera aí, mas agora eu preciso conseguir fazer as coisas sozinho, né? Eu preciso... minhas intuições, os meus recados, eu preciso começar a receber sozinho. Eu não posso ficar dependendo do outro, né? Não, e é muito bacana isso, porque igual eu que passei por vários lugares diferentes e sempre nessa busca e, né, aquela coisa, sempre vinha essas coisas assim, né? Eu falo, meu, eu não posso depender.
só dessa pessoa. Até porque as pessoas estão sujeitas a ter defeitos como todo mundo. Então, não é porque o cara está à frente de uma instituição religiosa que o cara também não pode ter a sombra dele, tá ligado? Então, a gente tem que entender também e não exigir uma perfeição dessas pessoas que elas estão conduzindo os lugares. Lógico, não vai meter o pé na barraca também, mas a gente vai cobrar uma perfeição que ninguém atinge aqui na Terra, tá ligado? Uhum. Então, por isso que a gente tem que ter essa segurança dentro de nós, e é uma coisa que demora, você vai buscando, e eu nunca vou esquecer. Um dos tons mais tons que eu tomei foi na Umbanda. Foi de um caboclo muito fofo. Cheguei lá numa gira, e aí eu sempre naquela coisa, eu sou uma pessoa. Eu estou trabalhando muito isso dentro de mim, já melhorou muito, mas sempre fui muito insegura, sempre precisei da aprovação do outro, né? E aí eu sempre tive muita intuição, sempre fui muito sensível com energia, sempre fui bem assim, só que eu sempre desqualifiquei as minhas coisas, né? Porque o outro sempre faz melhor, porque o outro sabe mais que eu, e isso é um processo também que só o autoconhecimento vai me dizer que eu tô errada, né? Então aí eu sempre nessa coisa, vinha as intuições, vinha as coisas, eu falava, ah, não. Aí eu ia lá em algum lugar. Aí nesse dia fui lá ainda numa festa do Pai Oxóssi, cheguei lá, aí fui falar com o caboclo. Cheguei nele, aí ele me perguntou o que você quer saber, né, e tal. Eu falei, não, é que eu acho que o senhor, né, deve ter alguma coisa para me falar, né? Aí ele fez bem assim com a cara, olhou bem para minha cara e fez assim, ah, se você quer que eu falo, o que você já sabe? Aí eu, aí eu dei uma gaguejada, né, que a gente fica sem graça na frente da entidade, né, falou, caramba, não precisava tomar essa, né, mas merecia. Aí eu falei, Tipo não, assim, já falaram 3 vezes na tua cabeça pra você. Aí tu vem aqui, perde seu tempo, paga a passagem pra eu falar a mesma coisa. Não, eu merecia essa resposta, né? Aí de novo ele olhou e falou assim: tá tudo aqui, tá tudo aqui, e você pergunta pro outro. Você sabe e pergunta pro outro. Aí teve uma hora que ele falou assim: menina da tuição forte! E fica perguntando pro outro. Não, não. Mas até hoje você não aprendeu, né? Isso aí ainda, né? Não, até hoje não. Eu acho que eu preciso encontrar com ele de novo. Mas assim, é um Tá processo. precisando lá conversar com ele de novo, tá precisando. E é um processo muito louco, porque você tem que se condicionar. Não é um trupicão desse que você. Aí no outro dia, aí é uma outra parada que eu ia falar e foi 6 horas você falou, porque não existe mágica no despertar. Você não vai chegar igual nesse dia que eu fui num terreiro, tomei uma escovada do caboclo, dia seguinte, super autoconfiante, né? Imagina! Cara, é um exercício diário. Eu trabalho isso todos os dias na minha vida, né? Agora que eu tô começando a soltar um pouquinho mais e deixar a coisa aí, mas ainda tem hora que eu falo, não, eu tô maluca. Que aí eu acho que até alguém em algum momento escreveu, né? Como discernir o despertar do se eu tô ficando louco, eu não descobri até agora, gente, porque eu ainda às vezes acho que eu tô esquizofrênica. Mas é dias de luta, dias de glória, né? Tem dia que eu acho que eu tô realmente recebendo, a comunicação tá ficando melhor, e tem dia que eu acho que eu preciso procurar um psiquiatra de novo, mas aí tudo bem, vida que segue. Ô Sam, resume aí pra gente começar a te conhecer um pouco melhor. Porque nem eu sei. Como é que foi, assim, o que você fez primeiro, assim, depois que você saiu da sua igreja, o que você procurou primeiro, o que você fez, assim, e que foi acontecendo o seu despertar, em que situações, que religiões, ou que culto, ou seja lá o que for. Então, eu sempre estudava várias coisas ao mesmo tempo, né? Começou muito com o estudo de astrologia, essa coisa do autoconhecimento sempre foi muito forte dentro de mim, né? Para tentar entender, porque nem eu me entendia. Era muita contradição e eu falava, gente, nem eu dou conta, como é que dá, como é que faz, como é que comanda esse caminhão aqui, porque eu não estou entendendo. Então, Mas se começou, você se entender, tem alguma coisa de errado. né? Então, Se a gente se entender, fala, não, eu me conheço, eu me entendo perfeitamente. E você tá encarnado, tem alguma parada estranha, mano. Deve tá ter algum dormindo, obsessor aí que não pode ser, mano. tá dormindo, né? Porque Tá tá achando. dormindo, não despertou, não despertou. E aí comecei com esses estudos meio místicos, assim, coisas mais ligadas à história e tudo mais.
E aí foi quando, no auge do primeiro pico de depressão que eu tive, aí eu fui parar no kardecismo. E aí, para você ver o quanto que era enraizada a crença dentro de mim, eu fui o caminho inteiro pedindo perdão para Deus. Porque eu achei que eu estava fazendo uma coisa muito errada. E eu pensando, Senhor, mas assim, se o Senhor não quiser que eu vou mesmo, o Senhor faz acontecer alguma coisa aqui, Deus, que aí eu não vou, entendeu? Eu só preciso de um sinal. Deus já tinha passado até um letreiro na minha frente que estava tudo bem eu ir, mas eu tava lá, mande um sinal, mande um sinal. Eu tava quase tacando um tijolo lá de cima, mas beleza. Mas fui mesmo assim. Fui lá, toda achando que eu tava. Beleza, cheguei. Aí quando eu entrei lá, cara, eu senti uma paz que eu acho que eu não tinha sentido em. Não me lembrava de ter sentido uma paz num ambiente assim, que eu julguei tanto que era errado ir, mediante o que me falaram, entendeu? Aham. Mas fui mesmo assim. Aí fiquei um período aí de, acho que mais ou menos um ano. Aí, nerd, né? Li todos os livros do Kardec, do Chico, do Divaldo, um monte de coisa, estudei pra caramba. Aí falei, caramba, meu, isso é sensacional. Eu vou viver, eu sou kardecista agora, eu vou dar passe, vou pra palestra, eu sei lá. Eu Tu já era viu todos os cantos kardecista. da caixa, né? De todos Viu os todos cantos os cantinhos da caixa. eu já tava me inscrevendo lá naquele curso lá de 4 anos que você faz, tá ligado? Ah, Sei. eu vou fazer, eu vou dar passe. Fiquei lá um ano e pouco, aí que de novo começou, aí eu comecei. Cara, mas tem uns bagulho aí que não tá fazendo sentido. Não, mas deve ter mais coisa, né? Não, mas não é só isso. Aí é quando eu dou uma murchada e aí eu perco totalmente a vontade de ir no lugar. Fala, não vou aqui Uhum. não. Aí eu penso de novo, tô endemoniada, cheia de obsessor. Os obsessores não querem nem deixar eu ir no centro, olha. De novo, né? A culpa, eu tô errada. Não. A culpa O, nunca é a, nossa. a culpa. Aí eu falei, é sempre aquela coisa. O despertar também, ele vai envolver momentos que você precisa ficar sozinho. No sentido, em vários sentidos. Que você precisa ficar com você mesmo refletindo. Aí falei, cara, eu não me cabe mais dentro do kardecismo, cara. Tá faltando coisa aí, tem coisa que vocês não estão falando. E aí eu comecei já a curiar em outros lugares. E aí, do kardecismo, e detalhe, paralelo com as religiões, vários estudos assim, aí fitoterapia, aí estudava cristal, aí estudava as bruxas, aí estudava não sei o quê, e ia embora, sabe? Viajava, estudava tudo. Aí um belo dia eu falei, bom, eu preciso estar em algum lugar, né? Há uma outra crença limitante que eu tinha, que eu precisava pertencer a algum lugar, não importa qual, mas eu tinha que pertencer a algum lugar. Aí fui parar no budismo. Ah, fiquei alucinada de novo. Falei, gente, eu sou uma budista, descobri meu lugar. Aí ficava o dia inteiro lá, estudei, li trocentos livros, e ficava o domingo inteiro estudando, feliz da vida lá, ouvindo palestra em japonês. E eu falava, gente, eu sou japonês, eu sou budista, eu vou viver aqui, eu quero dar aula de budismo, e não sei o que lá, e já viajando na maionese de novo, né? Um ano, brochei de novo. Falei, ih, mas não deve ser só isso, né? Era O bom sempre é que assim, tem prazo de validade, né? Tem um prazo de validade. eu não passo Tá de um lá no ano no lugar, contrato, mano. budista por um ano, kardecista um ano. Aí eu falando, mas gente. Porque assim, ó, faltava muita coisa, né? Porque com tudo isso tem a questão que eu sou muito apegada com a natureza, eu tenho uma brisa com a natureza, assim, com planta, com animal, e era uma coisa também paralela, né? Aí foi quando eu perdi a vontade de também. Já tinha lido quase todos os livros, vi todas as palestras e tal. Aí eu falei, não, não quero mais, não. Aí, sempre nessas coisas, sempre ia circular nas feiras místicas, saber que mais eu podia aprender e indo, né? E o autoconhecimento comendo solto. Aí foi quando eu conheci o xamanismo, que aí foi amor à primeira vista, né? O xamanismo, quando eu prestei atenção nele, eu já fiquei assim deslumbrada, que ele tinha tudo que eu amava já, né? Essa coisa da natureza, a ligação com a mãe Gaia, isso tudo é fundamental para mim até hoje, né? E aí foi quando, através do xamanismo, eu participei de rituais com ayahuasca, tomei ayahuasca, foi forte, né? Aí foi quando eu tive umas experiências bem surreais, assim, que eu acho que também serviram para me comprovar, porque até então
eu era muito teoria. Eu tinha rodado a teoria de todo mundo, mas eu era aquela coisa muito racional, entendeu? Eu explico as coisas, mas não precisa, não vejo nada, não, entendeu? Tô de boa aqui, né? E aí eu acho que foi uma coisa que eu precisava para desbloquear questões que eu tinha e perceber o outro lado, né? Que até então eu não tinha. Eu tinha muita questão das sensações e da intuição, mas é muito sutil. E aí a ayahuasca me possibilitou as experiências mais malucas da minha vida, né? E dali foi um divisor de águas também. E paralelo com o xamanismo ele é muito junto com a Umbanda. Aí foi quando eu fui prestar atenção na Umbanda, que até então eu não julgava mais, mas ainda algumas coisas não faziam sentido para mim, eu questionava muito. E a primeira coisa que eu queria entender da Umbanda era sobre Exu. Eu tinha uma coisa com Exu que eu falava, não, o dia que eu entender o universo Exu, a coisa vai fazer sentido para mim. E de fato, eu comecei por aí. E aí foi quando eu me Começou apaixonei. logo pelo mais complicado, né? E era muito louco, porque era uma vivência assim que eu comecei, sei lá, eu acho que ele começou a mandar uns sinais para mim, umas paradas assim, um sonho, e eu falava, meu, acho que esse cara quer falar, esse trem aí quer falar comigo, né? E aí a gente tem aquela crença, aquela ignorância de não saber o que é Exu, que aí quando eu descobri, minha gente, eu queria pregar a palavra de Exu para as pessoas, eu queria virar o testemunho de Exu. Queria bater na porta das pessoas de domingo e falar, gente, vocês têm um minuto para ouvir a palavra do seu tranca-ruas? Porque você percebe o quanto a nossa sociedade é hipócrita, fingida e escrota, sabe? O quanto que é conveniente ocultar e mistificar certas coisas, nossa cultura, sabe? O quanto que é proposital as pessoas continuarem ignorantes. Porque aí você mistifica uma coisa linda, maravilhosa, uma coisa que as pessoas poderiam ter mais acesso. Para quê? Para continuar tendo controle, né? Então, foi o É porque relacionamento foi. você une as pessoas através de um inimigo comum, né? Um inimigo que muitas vezes não é o inimigo, mas as pessoas não sabem disso, né? Não sabem. Então, quando eu digo que a religião do outro é o demônio, eu já travo aquela pessoa, né? E aí muita gente não vai questionar. A pessoa não vai se perguntar, mas ele é o demônio por quê? Porque as pessoas falavam para mim que era demônio, falava, tá, mas me explica por que ele é o demônio. Eu quero argumento. Se você vai me garantir, se você está me afirmando que ele eu quero saber por quê. Porque na minha visão, eu nunca tive essa visão de demônio fora. Eu acho que todo mundo tem o demônio dentro. E aí a gente trabalha com ele. Eu, Aí põe a culpa numa ideia que criaram, tá ligado? isso é o perigo também de quando a gente está. Até tem a ver com o que a gente falou da questão de você depender do seu despertar de um terceiro, de uma outra pessoa. Porque você acaba se limitando às crenças que aquela pessoa tem. E às vezes nem é por mal. Às vezes porque ele aprendeu dessa forma. E aí, às vezes, Sim, para você despertar, você precisa estar em contato, ter um convívio, ou entrar realmente de cara assim, em um tipo de conhecimento que aquela pessoa vai chegar para você e vai falar, não vai por aí, porque aí é errado. Então, assim, você acaba não conseguindo ter o seu despertar porque você está baseando o seu despertar no que o outro acredita que é o despertar. Só que foi como você falou, o despertar é sempre único para cada um. Então, vai ter gente que o despertar dele vai ser lá na igreja evangélica. Vai ter gente que o despertar vai ser no budismo. E vai ter gente que o despertar vai ser na faculdade. E é isso aí. sim. E vai ter Ah, o gente que. Sami, se eu só te cortar, falta 5 minutos. Tá brincando. Então, Nossa, a gente fala, hein? eu, Quer dizer, eu, é, né? eu falei um pouquinho Passou, só. passou rapidinho. Não, se a galera tiver gostado da live e tal, quiser, eu sei que você ainda tem muita coisa para passar, você nem conseguiu terminar a sua história, né? Na Verdade. verdade. Então, eu vou deixar esses últimos minutos para você terminar de contar a sua história. E aí, se a galera quiser, a galera comenta aí, vai curtindo e comentando, eu quero mais uma segunda parte, tal, não sei o quê, que aí a gente marca e faz.
Pode Legal, ser? legal. Pode ser, Então, por beleza. mim. Então, termina aí a sua história. Bom, mas só para concluir rapidinho, o xamanismo e a Umbanda foram coisas que ficaram bem presentes, ainda tenho muita referência, a simpatia maior, não é puxando sardinha não, mas a simpatia maior é a Umbanda e o xamanismo, não tem como, mas é aquela coisa, né? Eu não consigo olhar só para ter uma ótica só, eu preciso de mais um monte, né? E aí entra outras questões que envolvem o despertar de acreditar em seres de outros planetas e tudo mais, que está tudo ligado e tudo mais. Mas basicamente, e aí eu vou até finalizar com a questão do seguinte: eu deixei de acreditar que eu preciso de um rótulo. Eu deixei de acreditar que eu preciso ter um nome. Sou isso, sou aquilo. Cara, eu sou do universo, eu acredito em tudo. Eu sou de axé, eu sou de namastê, eu sou de arrou, eu sou de ET, eu sou das naves, eu sou de tudo, entendeu? Porque a gente é um ser infinito, nós somos um universo. Pensa, cara, como isso é grande. E aí as pessoas se limitam. A gente é infinito, cara. Então, eu acho que a ideia principal é essa. Hoje eu não tenho rótulo nenhum. Eu sou tudo e mais um pouco. Não, tô só no começo ainda, que eu acho que tem um monte de rolê para fazer ainda. E é isso aí. Eu concordo plenamente, sabe? Eu até, embora tenha uma página de Umbanda, quem me acompanha sabe que quantas vezes que eu falei de Umbanda em si mesmo, né? Dentro dos meus vídeos, principalmente. Eu falo de espiritualidade, porque no final das contas, a espiritualidade é o que importa. Não importa em qual caixa dela você vai entrar. A questão é, aquilo vai fazer bem para sua vida? Aquilo vai fazer sentido para sua vida? E aquilo vai principalmente fazer você despertar, né? Eu acho que é isso que a gente tem que dar valor. Hoje eu vejo que a Umbanda, para mim, é um meio que eu tenho de ajudar as pessoas de alguma forma, entende? E é óbvio uma egrégora, uma energia que eu me afinizo, eu adoro, eu amo a energia da Umbanda. E isso, estar em contato com essa egrégora me faz bem, mas não quer dizer que eu acho que ela é a resposta para o mundo, né? Na Sim, verdade, a resposta para o mundo não existe, né? E não se existe. existir, a gente não vai encontrar Ninguém aqui sabe. encarnado, Sim, tanto. sabe? Agora vai mesmo, né? Não, mas Dá eu só queria puxar uma fala. sardinha, porque eu sou muito fã do Luan e da Joana, e, gente, eu tô muito emocionada aqui. Isso foi a coisa que mais sincronizou de eu gostar tanto e admirar tanto o conteúdo do Luan, e através do Luan conheci a Joana, da Umbanda Mulher, porque eles falam no amplo, você vê que não tem uma caixa ali, cara. Eles estão representando uma religião, mas eles dão uma visão total para as pessoas, né? Então, isso para mim eu acho lindo demais. Então, só agradecer mesmo, viu? Sam, obrigado aí por ter participado da live, ter disponibilizado o seu tempo. Galera, muito obrigado por vocês estarem até 10 Eu horas da noite, né? agradeço. Eu Pô, adorei aqui o com a povo tudo gente. comentando. Nem consegui Pois acompanhar é. tudo, mas só agradecer, gente. Muito É. obrigado mesmo. Gente, obrigado. Vou finalizar aqui a live. Sami, Valeu, beijo. Luan. Beijo, Tchau. Joana. Tchau. Tchau, galera.